declarar essa verdade, irmãos, poderosa sobre as nossas vidas. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, declare isso mais alto. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou, é vivo, está para sempre. Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Diga isso, igreja. Diga isso mais alto que você pode declarar. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vive para sempre. Nós declaramos Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho do Deus vivo, que venceu a morte, que está vivo pelos séculos dos séculos. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, diga isso mais alto. Aquele que morreu, mas ressuscitou, é vivo, está para sempre. Jesus, exalta.
igreja, declare. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Aleluia. Aquele que morreu, mas ressuscitou, é vivo, está para sempre. Jesus, oh morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele vive para sempre. Oh morte, onde está? Ele ressuscitou. Chega mais alto, igreja. E que se ouça, que se ouça na terra o mesmo som. Santo, 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 santo. Que se ouça na terra o mesmo som. Santo, santo, santo. Pegue suas mãos a ele e declare. Aquele que morreu, mas ressuscitou, é vivo, está. Irmãos, ergue suas mãos em rendição ao Yeshua, a Jesus. Declare. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Qual o nome dele? Diga esse nome, que está acima de tudo. Aquele que morreu, mas ressuscitou, é vivo, está para sempre. Jesus, nós cantamos a ele, cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, aleluia. Lá no livro de Atos tem uma palavra poderosa que eu amo. E ele diz o seguinte, lá no livro de Atos 16 diz assim: quando Paulo e Silas, pode continuar nessa música. Quando Paulo e Silas estavam ali, foram presos. Você sabe dessa história? Alguns nunca ouviram essa história, mas a Bíblia diz que certa feita Paulo e Silas, eles foram presos dentro de uma prisão. Você está me ouvindo, irmãos? Está todo mundo ouvindo? Eles foram presos dentro de uma prisão. E ali eles estavam totalmente encarcerados. E a palavra do Senhor diz que quando foi à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar louvores ao Senhor. Agora eu quero que você olhe aqui para mim, irmãos. Quem é que consegue cantar preso? Fala para mim. Quem consegue louvar a Deus no dia da prisão? No dia, eu não sei porque eu nunca fui preso, né? Quem é que consegue cantar quando as coisas estão totalmente contrárias? Sabe, irmãos, nós ensinamos isso para as crianças e a gente quer declarar isso também. Louvor é uma arma poderosa. Amém. Louvor não é um barulho. Louvor é uma arma poderosa. É tão poderosa que o Senhor Jesus deixou registrado. E a palavra de Deus diz que à meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar louvores ao Senhor. Então, se a sua luta está grande, a pressão está forte, o desespero está querendo tomar conta, porque a pressão era forte lá naquela cadeia. Eu creio que, vou falar nos dias de hoje, né? De repente, o céu... Cadê o céu? De repente, irmãos, começou a chegar um som lá do céu. E Paulo e Silas assim: e que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 santo. E que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo,
os seus anjos. Irmãos, eu não sei qual que é a sua prisão, se ela é emocional, se ela é uma prisão de repente financeira, que você está preso numa situação por muito tempo, ou se é na sua família, ou se é na sua empresa, ou se é dentro de você, fora de você, eu não sei. Mas em nome de Jesus, você vai cantar agora. Você não vai orar, você vai cantar, você vai louvar, como Paulo e Silas fizeram. E que se ouça na terra, quando Deus fala assim para os anjos: vai lá, e agora abre essas cadeias. Chega, eles já brincaram demais com meu filho. Abre lá essas portas, porque todos saberão quem é o poder do nosso Deus. Amém, irmãos? Isso é inexplicável. E ainda, o que aconteceu? Naquele momento, Paulo e Silas, eles foram soltos, e o carcereiro ficou desesperado. Ai meu Deus, e agora eu estou frito. Paulo vira para ele e fala: fique em paz. Vou resumir. O que Paulo e Silas falaram assim para ele? Não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Você crê nisso? Você crê? Eu creio. Preste atenção, levante a sua mão ao céu. Entregue ao Senhor agora a sua luta, a sua dificuldade, a sua prisão. Irmãos, preste atenção. Deus está trabalhando aqui neste lugar. Ora, machoia, anderele, machorele, que tcheres. Oh, macheque, tcherele, machoia, anderele. Você não vai orar, você vai cantar. Você vai cantar. Você vai cantar. Que se ouça na terra o mesmo som. Santo, santo, santo. Santo, você consegue dizer mais alto? Que se ouça na terra o mesmo som. Que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo.
muito fraco. O que diremos, pois, acerca dessas coisas, Lara? Se Deus é por nós, mais forte é se Deus é por nós. Aleluia! Vamos celebrar só mais uma vez e que se ouça com mais alegria agora no seu coração. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. E que se ouça na terra o mesmo som. Santo, santo. Você consegue sair do seu lugar? Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam no céu. Santo, santo, santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Enche o céu desse lugar com essa verdade.